Boa noite, pessoal. Eu vou fazer uma oração antes do Bruno começar a mensagem. Mas antes eu gostaria de ler os versículos que nós lemos na segunda música. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Senhor, nós somos infiéis. Nosso coração é corrupto. E nós amamos aquilo que não é o Senhor. Nós estamos repletos de corrupção, de idolatria, de desejos enganosos no nosso coração. Mas o Senhor nos despedaça por bondade, por misericórdia. O Senhor nos quebra para que nós conheçamos a dureza do nosso coração. O Senhor despedaça esse coração duro. O Senhor fere a nossa alma egoísta. Mas o Senhor nos cura. O Senhor sara as nossas feridas. O mesmo Senhor que despedaça é o Senhor que cura. E nós podemos crer que o Senhor virá. O Senhor descerá dos céus. O Senhor descerá assim como a chuva. Assim como a chuva cai do céu. O Senhor descerá dos céus e nós cremos nisso. Virá como a chuva e inundará nossos corações com vida, com muita vida. Fora de época, a chuva cai para trazer vida. E o Senhor virá para nos dar vida, vida eterna. E nós estaremos com o Senhor para sempre, em eterno gozo e alegria. Ah, Senhor, mas até lá, Senhor, nós queremos prosseguir em Te conhecer, Senhor. Nós queremos perseverar em Te conhecer e em mergulhar cada vez mais fundo até o dia que o Senhor retornará. Senhor, nós não somos dignos de misericórdia. Obrigada porque o Senhor resolveu usar de misericórdia. Porque o Senhor nos despedaçou e nos cura. Ó, Senhor, assim quebrados, despedaçados, com o nosso coração frágil diante de Ti, que nós nos achegamos, humildes, humilhados, prostrados, diante de Ti, Senhor, com o nosso rosto no chão, porque nós não nos sentimos dignos nem de olhar para Ti, Senhor. Mas quando nós nos achegamos dessa forma, humilhados na Tua presença, nós sentimos o Teu amor e a Tua graça, que nos acolhe, que nos faz crer que o Senhor é o verdadeiro amor que se doa por nós para nos salvar, nos faz crer na Tua bondade, na Tua soberania, Senhor. Quando estamos assim humilhados diante de Ti, nós sabemos, Senhor, nós temos a certeza que nós só poderíamos estar nessa posição, prostrados. Ó, Senhor, e o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe. Nós sentimos que estamos em Ti, abraçados por Ti, nos únicos braços que são capazes de nos dar todo consolo, todo conforto,
do colhimento, toda a vida, toda a paz, toda a alegria, tudo. Nós sentimos que recaímos nesses braços de descanso. E assim, descanso, nós temos paz para prosseguir. Prosseguir dentro dos seus braços. Prosseguir conhecendo mais de ti. Desfrutando mais de ti. Ó Senhor, nos recebe essa noite com o coração quebrado, humilhado, mas clamando por graça, por misericórdia e crendo que o Senhor já nos deu o nosso pedido de clamor. Senhor, fala conosco. Nós estamos aqui nos teus braços. Fala conosco durante essa mensagem. Fala o nosso coração, Senhor. Converte o nosso coração a Ti novamente. Enche nosso coração. Senhor, abençoa o Bruno. Que o coração dele possa estar alinhado contigo. E a mente dele esteja debaixo do Teu guiar. Fala por meio dele, Senhor. Usa os seus lábios para proclamarem aquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa como um canal limpo para fluir vida nossa. Abre nosso coração para que possa receber essa vida. Em Teu nome que eu oro. Amém. Oh, Jesus. Senhor Jesus. Como vocês estão? Depois de tanto tempo, ficamos 3 semanas aí sem ter uma mensagem. Nós passamos por 2 semanas, fizemos 2 lives. E agora nós estamos de volta. Mesmo diante de tantas dificuldades, nós sabemos tudo o que passou. Nosso país está sendo muito impactado pela pandemia. E isso impossibilitou as nossas reuniões. Muitos irmãos ficaram adoentados. Nós tivemos uma perda de uma irmã muito querida. Muitos outros irmãos ainda hospitalizados. As coisas têm nos abalado de certo ponto, mas nós temos total confiança em Deus. A mensagem de hoje é sobre Abacuque. Na última mensagem nós vimos sobre Jó, um homem íntegro, temente a Deus, mas que Deus se agradou tocar em sua vida. Tanto Jó quanto Abacuque, eles tratam de situações muito parecidas. Enquanto Jó aborda a, entre aspas, maldade imposta na vida de alguém, Abacuque traz a maldade sobre o mundo que nós vivemos. A grande dificuldade de toda pessoa que ora é entender a soberania de Deus sobre a sua vida e sobre as coisas que estão à sua volta. A oração, ela necessita de total confiança na soberania de Deus. Então nós temos esses 2 livros. Nós vimos na última mensagem Jó, onde Satanás toca na vida dele, por meio da permissão de Deus. Quantas vezes você não se pegou sem entender? Por que Deus está tocando na minha vida? Por que Deus está tocando na vida dos meus familiares?
das pessoas próximas de mim. Qual é o sentido disso? Jó era uma pessoa em que diante de Deus não havia queixa. Era alguém que adorava a Deus. Mas ao longo do livro e ao longo da mensagem nós descobrimos o verdadeiro Jó. Era alguém que confiava muito em si mesmo, na sua própria capacidade, se achava justo e achava que conhecia Deus. Mas na realidade ele não conhecia Deus. E Deus se mostra a Jó na mais profunda cova. Jó é uma hipérbole de como é a experiência humana para conhecer a Deus. A que ponto Deus trabalha numa vida para alcançá-la. Abacuque mostra as injustiças que estão ao nosso redor. Muitas coisas têm nos abalado. Não coisas que nos afetam diretamente, mas coisas que nos afetam indiretamente. Hoje, nós sabemos, existem muitas ideologias, batalhas pelas minorias, batalhas por aqueles que sofrem. Como você explica para alguém a fome? Um Deus que deixa um ser humano passar fome? Um Deus que deixa uma sociedade inteira à beira do colapso? Econômico, social? Deixa pessoas morrerem diante de um colapso da saúde? Como você explica isso para alguém? Ou talvez você tenha essas perguntas. Eu não estou sendo afetado diretamente, mas as pessoas ao meu redor estão sendo afetadas todos os dias, diante de muita maldade do ser humano. E parece que Deus está calado e Deus não está agindo. Abacuque viveu numa época em que parecia que Deus havia abandonado o seu povo. Parecia que Deus não estava agindo. Abacuque é um profeta considerado menor. Existem apenas 3 capítulos do livro de Abacuque na Bíblia. Ele é um livro muito difícil de achar, porque ele está entre Naum e Sofonias, 2 livros tão pequenos quanto ele. É um dos livros que você abre uma vez na vida. Mas nessas últimas semanas, Deus me fez ler esse livro várias vezes. Existia programação de eu dar essa mensagem há 4 semanas atrás. Desde então eu tenho lido esse livro. E parece que Deus me fez passar por uma experiência prática do que esse livro trata. Abacuque viveu numa época pré-exílio. Se você não entende como foi o funcionamento do tratamento de Deus com o povo de Israel, recomendo que você veja as nossas mensagens sobre o Carral. Está aqui no nosso canal no YouTube. Principalmente a 4ª mensagem, que trata sobre a época pré-exílio e os judeus sendo levados cativos para a Babilônia. Abacuque viveu nessa época, provavelmente na mesma época que Jeremias e alguns outros profetas. E ele não é muito citado. Na verdade, não sabe de onde ele veio, nem onde ele trabalhava, se ele era um sacerdote, se ele era alguém relevante na época. Mas tem uma coisa que nós sabemos ao ler esse livro. Ele era um profeta, e ele era muito próximo de Deus. Alguém que ouvia a voz de Deus. Abacuque era alguém que orava. Esse livro, basicamente, é uma oração, Deus respondendo, e uma oração com louvor no final. Abacuque começa no capítulo 1, versículo 2, fazendo a pergunta que eu mais me fiz nesses últimos dias. Até quando, Senhor? Abacuque não conhecia quais eram os planos de Deus. E por isso ele perguntava, até quando, Senhor? E diante de tanto sofrimento que nós temos passado, talvez a maior pergunta que
que nós possamos fazer hoje é: até quando, Senhor? Desde então, as coisas foram piorando. Desde que eu comecei a fazer essa pergunta: até quando, Senhor? As coisas só foram piorando. Só foram piorando. Aquilo que eu achava que não podia mais piorar, as coisas foram aumentando. Apertos de todos os lados. E essa pergunta todas as manhãs me batia a porta: até quando, Senhor? E eu recebia como resposta de Deus um silêncio. Abacuque continua: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Quantas vezes você já não pediu socorro a Deus, clamou a Ele, e parece que o socorro não vem? Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Quantas vezes nós nos pegamos nesse cenário? Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Nós estamos distanciados das pessoas por conta da pandemia, mas se nós entramos na internet, que é o lugar que nós mais encontramos as pessoas hoje, o que nós mais encontramos são pessoas discutindo e brigando, buscando aquilo que elas consideram justiça e igualdade, porque também estão exaustas diante de tanta violência. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Diante desse cenário, há grande chance de nós desacreditarmos e desanimarmos na nossa fé. Porque esse cenário é um cenário sem Deus. E talvez no seu interior você já deve ter se considerado: Deus nos abandonou. Ou que pecado nós fizemos para que Deus fizesse isso? A partir do versículo 5, tem a primeira resposta do Senhor. E diferente da resposta que nós esperamos, essa resposta não é nada boa. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo se alguém lhes contasse. Não parece com o nosso viver hoje? Se há 3, 4 anos atrás, 2 anos atrás, talvez 1 ano e meio atrás, falasse para você o que nós estamos vivendo hoje, você acreditaria? Saiba, Deus está fazendo isso. Ele está fazendo. No versículo 6 diz: estou levantando os babilônios, povo cruel e violento. A resposta para o clamor de Abacuque foi: eu estou levantando um povo cruel e violento que vai destruir vocês. Quando nós achamos que o nosso clamor chegou a Deus, a resposta dele vai ser: fique calmo, tranquilo, que eu vou melhorar as coisas. Ele fala: não, eu ainda estou preparando algo pior. Você já se imaginou receber essa resposta de Deus? Você orar e a resposta dele ser: calma, eu ainda estou preparando alguma coisa muito pior para vir. Versículo 9 diz: todos eles vêm pronto para agir com violência, seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fosse areia. Tamanha dor, tamanho poder, que arrasta tudo que vi. Tudo aquilo que eles veem, eles arrastam. Como uma areia, é insignificante.
Esses eram os babilônios. Essa foi a época que Abacuque viveu. Qual é os babilônios hoje? Quais são esses babilônios hoje? O que eles estão fazendo conosco? Versículo 11 fala: sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus a sua própria força. Aqui Deus já começa a mostrar aquilo que está reservado. A maldade existe e a maldade vai prosperar até certo ponto, porque a grande força deles é deles mesmos. O que mais nós vemos hoje são homens onde a sua própria força é a razão de viver. Hoje o que é mais propagado é que cada um de nós tem que ter força em si mesmo para vencer as dificuldades, para vencer as situações. Da onde está a sua força? No mundo, as pessoas dizem, a força tem que sair de você mesmo. Até que um dia você se torne um babilônio. Aí Abacuque continua no versículo 12. Ó Senhor meu Deus, meu santo, Tu és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas Tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Aqui nós temos uma queixa muito corriqueira hoje. Olha, se existe Deus, por que Ele nos abandonou? Porque parece que nós estamos agindo como se não houvesse ninguém nos guiando. Seremos fisgados por anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam? Então eles receberão sacrifício de suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo, essas redes nos enriqueceram. O povo sofrendo e aqueles que maltratam o povo se enriquecem por meio deles. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Aqui nós temos o princípio do mal. Como pode um Deus permitir tamanha maldade? Como pode um Deus bom permitir que os seus sofram diante de pessoas claramente cruéis? Isso é muito difícil para o homem, no tempo, terreno, mortal, entender. Quando nós olhamos a situação, nós não vemos saída mais. Nós enxergamos apenas uma sentença, a morte por meio de injustos. Nós nos esforçamos para ter uma vida justa como Jó, mas encontramos sendo esmagados pelos injustos. Abacuque conclui a sua oração, fala, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Mesmo assim, Abacuque não reclamou. Abacuque colocou a situação diante de Deus e ficou em silêncio, aguardando. Quantas vezes nós ficamos desesperados, não entendendo a vontade de Deus, continuamos pedindo, clamando ao Senhor. Muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio para realmente ouvir a voz de Deus. Então o Senhor responde ele e faz uma promessa. Então o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza.
o Senhor mandou ele escrever tudo aquilo que ele ia falar. Mostra que as promessas do Senhor já estão escritas. As profecias já estão escritas. Tudo aquilo que vai acontecer já está escrito. Diante das nossas dificuldades, nós temos que recorrer à Bíblia. O lugar onde essas profecias foram escritas. Onde tudo já se cumpriu. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Muitas vezes nós nos encontramos em tal situação que nós duvidamos que tudo vai se cumprir. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Diante dessa situação, nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Deus tarda na sua vinda. Já se passaram 2000 anos e o Senhor não voltou. Será que realmente a promessa da sua segunda vinda vai se cumprir? Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam, o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Mesmo diante dessa situação, nós temos que permanecer fiéis àquilo que o Senhor nos colocou. Eu queria ler com vocês Hebreus capítulo 10. Ali os hebreus passavam por uma situação de tribulação. E aí, ele começa no versículo 35. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. E o justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Nós somos aqueles que confiam em Deus. Diante das adversidades, a nossa resposta para Deus deve ser a nossa confiança total e plena nele, para que um dia nós alcancemos a promessa. Voltando para Abacuque, a partir daqui, do capítulo 2, ele descreve 5 repreensões a tipo de pessoa. 2:6, que a aflição espera vocês ladrões, ficaram ricos pela extorsão, até quando continuarão desse modo? Esse é o primeiro ai. Em outras traduções, esse que aflição é traduzido por ai. Ai daqueles que são desonestos. O segundo ai está no versículo 9, que a aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio da opressão. Ai daqueles que oprimem. Versículo 12, que a aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Ai dos corruptos. Versículo 15, que a aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros, vocês obrigam a se embriagar, depois se alegram maldosos quando eles se conduzem envergonhados. Ai daqueles que enganam os seus companheiros. E por fim, versículo 19, que a aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, e que dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Ai dos idólatras. Nós encontramos um cenário muito parecido, e de uma maneira muito mais prática, em 2 Timóteo, capítulo 3. Versículos de 1 a 5. De 2 a 5, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Aqui nós temos o primeiro ai, os desonestos. Zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Aqui é o segundo ai, os opressores. Caluniarão
Outros, e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Aqui é o terceiro ai, os corruptos. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Aqui é o ai dos enganadores. E por fim, serão religiosos apenas de aparência, mas rejeitarão um poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Aqui é o último ai, o dos idólatras. Paulo fez essa correlação para Timóteo de uma maneira muito mais prática, porque às vezes nós pensamos que essas repreensões são para coisas muito distantes de nós. Mas aqui está: amar a si mesmo é o dinheiro. Pessoas ingratas e profanas, desobedientes aos pais, caluniadores, sem autocontrole, trair os amigos, amar os prazeres e uma religião apenas de aparência. Aqui Paulo ordena para Timóteo: fique longe de gente assim. Nós temos que nos afastar desse tipo de comportamento que limitam a ação de Deus em nossa vida. E essas pessoas receberão repreensão de Deus. Deus promete para Abacuque essa repreensão e mostra para ele que todas aquelas pessoas que estavam oprimindo o povo de Israel não passariam impunes. A ira do Senhor estava sendo guardada para eles. A partir do capítulo 3, Abacuque faz uma oração que é considerada um louvor. Ela foi feita para ser entoada como um cântico. Nesse momento de tanta necessidade, capítulo 3, versículo 2, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Uma vez que nós estamos passando por tantas dificuldades, nós temos que nos apegar a duas coisas. Primeira coisa, as promessas sobre o futuro. Segunda coisa, as vitórias do passado. Nosso Deus já venceu tantas batalhas. E a partir daqui, Abacuque relembra essas batalhas. Nós só vamos saber quais batalhas Deus venceu se nós lermos a palavra dele. Ao lermos a palavra de Deus, nós descobrimos que Deus já passou por tanta coisa para alcançar o homem. Ele já abriu mão do seu próprio filho para nos alcançar. Em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Por um lado, os injustos merecem a ira de Deus. E Deus está aguardando a injustiça se acumular de tal ponto para que ele possa manifestar sua ira. Mas por outro, ele ainda é misericordioso. E a misericórdia dele pode nos alcançar. Versículo 3, seu esplendor envolve os céus e a terra enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Nós podemos achar que nós estamos numa profunda noite, longe do dia, mas a vinda do Senhor é como o nascer do sol. Ela vem e clareia todas as coisas. Talvez você esteja passando por muitas trevas, mas nessa noite você pode clamar a Deus e falar: Senhor, apareça para mim como o sol, que a sua luz resplandeça como o nascer do sol em minha vida. Versículo 6 fala: quando ele para, a terra estremece, quando ele olha, as nações tremem. Qualquer movimento de Deus é suficiente para abalar todas as estruturas humanas. E dele são os caminhos eternos. A eternidade de Deus resolve muitas coisas, muitas dúvidas que nós temos em nosso interior. O homem, ele olha apenas a circunstância, olha apenas aquilo que ele está passando,
não tem a capacidade de enxergar o todo, não tem a capacidade de enxergar todas as variáveis. Mas Deus é eterno. Deus está no controle de todas as coisas. E no futuro nós vamos entender, porque Ele está administrando todas as coisas na eternidade. A partir do versículo 7, Abacuque começa a falar sobre a vitória do Senhor sobre os egípcios. O povo de Israel estava sofrendo muito na terra do Egito, mas Deus veio com grande ira e os livrou daquela terra. O versículo 8 diz: foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar. Deus não está descansando. Deus está batalhando para salvar um povo escolhido por Ele. No versículo 13 diz: saíste para resgatar o teu povo. Nessa noite nós devemos clamar: Senhor, saia para resgatar o teu povo, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desanimados. Versículo 16: estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo. Abacuque aqui mostra um princípio muito importante quando nós estamos em oração com o Senhor. Quando o Senhor fala conosco, nosso ser interior muda. Estremeci por dentro e meus lábios tremeram de medo. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós não mudamos por fora. Nós mudamos por dentro, porque Deus toca no nosso íntimo. E nós ficamos apavorados diante da glória de Deus. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Mas esperarei em silêncio, pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Nós temos que descansar nesse momento, sabendo que um dia o próprio Deus vingará toda a injustiça, toda a calamidade, e o Senhor vai nos resgatar. A oração de Abacuque mostra uma dependência total de Deus. E a partir do versículo 17, nós temos o trecho mais conhecido da oração de Abacuque, o trecho mais conhecido do livro de Abacuque, que fala: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus de minha salvação. Aqui ele dá alguns exemplos. Ele fala da figueira. A figueira representa a esperança. A vide representa a alegria. A oliveira representa a direção correta de Deus. A iluminação feita por meio do azeite. Muitas vezes nós nos sentimos sem alegria, sem esperança, sem saber para onde ir. Nós amamos o Senhor, mas mesmo assim, nós às vezes nos encontramos nessa situação. As ovelhas representam o conforto e a proteção no meio das vestes. E os campos representam o sustento mais básico. Mesmo quando falta aquilo que depende da nossa vida. Mesmo se tudo acabar, a nossa confiança deve permanecer inabalável em Deus. Abacuque reafirmou isso para o seu Deus, dizendo: o Senhor é soberano e é a minha força. Nessa noite, que você possa clamar: o Senhor é soberano sobre a minha vida, se sua experiência for a experiência de Jó, sobre todas as coisas, se sua experiência for a experiência de Abacuque. A nossa força vem do Senhor.
Queria ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa, mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Talvez você não possa ver, mas confie no Senhor. Aquilo que nós não podemos ver vai durar para sempre. E a nossa angústia vai passar. Depois de tantos dias fazendo a mesma pergunta, até quando, Senhor? E o Senhor colocando tantas situações diante de nós. Essa semana eu tive uma resposta. Diante de tanta aflição, eu fiz uma pausa. Eu fui para um casamento. E ali no casamento, depois de 5 semanas orando, o Senhor me respondeu: até quando? Até a boda do Cordeiro. Até o casamento de Cristo e a igreja. Tudo um dia termina com um grande casamento entre o Cordeiro eterno e a igreja. Todo o sofrimento, toda a dor acaba nesse momento. E nesse momento existe apenas uma festa celebrada nos céus. Apocalipse capítulo 19. Versículo 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido linho mais fino, puro e branco. Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Um dia, tudo isso vai passar. E o que realmente vai valer é um casamento que durará toda a eternidade. Cristo e sua noiva amada, a igreja. E nós fazemos parte desse casamento. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Essas são as palavras escritas por Deus. Essas palavras já estão escritas. Assim como ele pediu para Abacuque escrever as palavras já estão escritas nos livros de profecia. E tudo termina com um grande casamento. Então não importa a dor que você esteja passando, talvez seja uma dor tão difícil de ser superada, mas confie toda a sua angústia e todo o seu sofrimento a Deus. Um dia tudo vai passar. Um dia nós nos encontraremos com o Senhor nos ares para realizar um casamento. É onde tudo termina. E onde ao mesmo tempo tudo começa realmente. Tudo agora é sombra daquilo que realmente importa. Tudo agora é sombra do que aquilo que realmente virá e valerá. Essa é a oração dos que confiam, não é a oração daqueles que veem coisas boas, daqueles que veem prosperidade, mas é daqueles que em meio a muita tribulação, a muita dificuldade, continuam confiando em Deus, sabendo das promessas de Deus, sabendo das vitórias de Deus. Então confie em Deus. Um dia tudo isso passará. Jesus é o Senhor. Se foi o nosso cais dessa semana, espero que vocês tenham gostado, desfrutado bastante dessa porção da palavra. Na próxima semana nós daremos continuidade. Então não perca, envie para os seus amigos, compartilhe esse link do YouTube. E na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós vamos continuar essa palavra sobre a oração. Não desanime, nessa semana continue orando com plena confiança em Deus, de que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Jesus é o Senhor.